Olá a todos, estamos continuando o nosso estudo de Kitzur Haruch. A gente é agora no capítulo 111, nas Halachot de Bdikat Hametz, a verificação do Hametz. Nos capítulos 109 e 110 do Kitzur Haruch, eles tratam sobre a preparação da massa da matzá, e como hoje em dia a grande maioria das pessoas já compra a matzá pronta no supermercado, essas Halachot acabam sendo menos relevantes para as pessoas do dia a dia. Obviamente, as fábricas de matzá, eles conhecem essas halachot a fundo, eles sabem exatamente como preparar a massa, mas a grande maioria das pessoas que compram diretamente no supermercado, essas halachot acabam não sendo relevantes, então a gente vai, por enquanto, pular essas halachot. No capítulo 109, o Kitzur Haruch fala sobre quais águas podem ser usadas para a preparação da matzá. A Gemara chama isso Maim Shelanu, águas que ficaram a noite inteira em repouso. São águas que precisam ser tiradas do poço ou do rio durante o dia, passar a noite inteira em repouso dentro de um cli, e somente no dia seguinte pode-se usar elas para preparar a massa da matzá. Que todos quando fala exatamente como cuidar dessa água, onde ela tem que ficar durante a noite, quem pode tirar essa água do poço, etc. Várias halachot ligadas à água. E no capítulo 103 ele trata sobre a preparação da própria massa da matzá, como preparar a massa e evitar que ela fermente. Às vezes, antes de colocar na fornalha, antes de colocar no fogo para assar, para ficar pronta a matzá, se a pessoa não tomar cuidado, a própria massa pode acabar fermentando. Então, qual tem que ser a temperatura da água, que tem que ficar o tempo todo mexendo, movimentando a massa para que ela não fermente, etc. Elas ligadas de novo à preparação da massa da matzá, mas a gente vai seguir em frente para o capítulo 111, Halachot de Bdikat Hametz, a verificação do Hametz, a busca pelo Hametz em casa. Por que eu tenho que verificar se tem hametz em casa ou não? A priori, pela Torá, eu só não posso comer hametz. Então, qual o problema? Deixa o hametz no armário, eu não vou comer ele, eu escrevo lá, estamos em Pesach, proibido comer pão. Qual o problema? Se a proibição é somente comer hametz, por que eu tenho que tirar todo o hametz de casa? Então aqui é importante notar que a proibição de hametz em Pesach não é somente comer. A gente encontra na Torá a proibição de balerae ou balematzé, é proibido que a pessoa tenha hametz em casa que pertence a ele. Não só é proibido comer hametz em Pesach, mas é proibido que a pessoa tenha no reshut dele, na propriedade dele, um hametz que pertence à própria pessoa. Lá para frente a gente vai ver sobre vender o hametz. Quando eu vendo para um goi, eu posso vender para um goi e deixar ele em casa, porque ele não é meu, mas não posso que na minha casa tenha um hametz que me pertence. Isso é chamado na Torá de balerae ou balematzé. Então, eu preciso obrigatoriamente, necessariamente, tirar o hametz da minha casa. Mas, a verdade é que pela Torá, eu talvez não precisaria tirar o hametz de casa. A proibição da Torá é que o hametz pertença a mim. Então, a priori, se eu abrir mão do hametz e falar, olha, todo esse hametz que tem em casa, todo o hametz que está no meu armário, estou abrindo mão dele, quem quiser pegar, pode pegar, levar embora, não é mais meu, a priori, pela Torá, seria suficiente. E realmente, se a pessoa fizer efker, abrir mão do hametz que ele tem em casa, ele já não transgride mais a proibição da Torá de ter hametz. Porém, nossos sábios viram que tem aqui dois riscos, que por isso eles obrigaram que a gente tire realmente todo o hametz de casa. O primeiro risco é que a pessoa não faça isso de coração pleno. Pode ser que a pessoa vai falar da boca para fora, olha, todo o hametz está aqui em casa, quem quer vir e pegar, pode pegar. Mas, às vezes, a quantidade de hametz que a pessoa tem em casa é uma quantidade grande, tem vários pacotes de macarrão, de ptitim, às vezes tem comidas importadas que são hametz, e a pessoa não está realmente querendo abrir mão daquilo. Da boca para fora ele fala, mas no coração ele não está realmente querendo abrir mão. Então, Hazal viram aqui um problema de que a pessoa não vai estar realmente abrindo mão do hametz dele, ele não está disposto que quem quiser vir e pegar, que venha e pegue. Esse é um risco. E o segundo risco é um risco mais óbvio, que talvez durante Pesach a pessoa vai acabar esquecendo que hoje é Pesach e vai acabar comendo aquele hametz. Se eu deixar hametz em casa, no armário, mesmo que eu abra a mão, falo, não é meu, quem quiser pegar, pega. Existe o risco que a pessoa acabe comendo isso durante Pesach. Por isso a gente vai ver o que acontece se eu vendo hametz para um goi, eu quero deixar em casa. Onde eu posso deixar exatamente? Como eu posso deixar lá e evitar que isso venha a acontecer? Quando eu preciso tirar o hametz de casa? O hametz de casa tem que ser tirado a priori no dia 14, na metade do dia. A proibição do hametz é
principalmente na noite do dia 15 de Nissan, é quando a gente começa a Pesach, é quando a gente faz o Leila Seder, algumas horas antes já começa a proibição. Baseado em Psukim da Torá, nossos sábios aprenderam que a proibição de Hametz começa já algumas horas antes. Então, a priori, eu deveria tirar o Hametz na manhã do dia 14, até a metade do dia, até meio-dia mais ou menos. Então, Bdikat Hametz, a verificação, a busca pelo Hametz, a anulação e tirar ele de casa, isso deveria ser feito até dia 14 de manhã. Porém, nossos sábios viram que a grande maioria das pessoas se encontra em casa justamente à noite. À noite a pessoa está mais em casa, voltou do trabalho, não tem nada para fazer. Então, nesse momento, é o momento mais propício para as pessoas fazerem Bdikat Hametz. Se Bdikat Hametz, a verificação, a busca pelo Hametz, fosse feito no dia 14 de dia, muitas vezes a pessoa ainda tem que trabalhar, tem que acabar algumas coisas, e iam acabar deixando passar e não iam fazer isso direito. Então, na noite do dia 14, que a maioria das pessoas está em casa, na noite anterior à noite do Seder, é o momento no qual se faz Bdikat Hametz. Outro motivo que Hazal viram e decretaram que Bdikat Hametz deve ser feita na noite do dia 14 é que deve-se usar uma vela. Deve-se usar uma vela porque a luz da vela ajuda a pessoa a olhar nos cantinhos da casa, nos buraquinhos da casa. E durante o dia, já que tem a luz do sol impede que a luz da vela ilumine como se deve. Se eu tenho uma luz muito forte, a luz do sol está iluminando o meu quarto inteiro, e eu acendo lá uma vela, essa vela não faz nada, não ajuda em nada, ela não muda muito a minha visão, ela não me ajuda a ver as coisas melhor. Então, mesmo onde tiver a luzinha específica da vela, não vou ver aqui uma grande diferença. Já se está escuro, e eu só tenho a minha luz da vela, eu consigo focar especificamente onde se encontra a luz da vela e prestar atenção naquele ponto. Se eu fizesse Bdikat Hametz durante o dia com luz de vela, então eu ia ver a sala de forma geral, tá tudo claro, eu consigo ver tudo. Para que eu consiga ver realmente somente os cantinhos, somente os buraquinhos onde eu preciso fazer Abdiká, é preciso fazer isso à luz de vela, porque a luz de vela me ajuda a focar em um ponto específico. Quando está tudo escuro, só tem a luzinha da vela naquele canto, é para lá que eu olho. Mas durante o dia, que eu consigo ver tudo, está tudo iluminado, é muito difícil realmente focar em um ponto pequeno. Por isso, falaram nossos sábios, vamos começar aqui o Kitush Haruch, fala Alach Aleph, Balayla Shelifnei Pesach Botkim et Hametz. Na noite que antecede Pesach, se faz Bdikat Hametz, a verificação do Hametz, para juntar e tirar todo o Hametz que tenha em casa. A gente vai ver, pode deixar um pouquinho para comer no dia seguinte, mas esse é o momento, na noite do dia 14, quando se verifica todos os quartos, todos os ambientes da casa, para ver se não tem lá Hametz. Deve-se fazer essa verificação logo no começo da noite. Assim que começa a noite do dia 14, é o momento onde a pessoa tem que verificar. Quando temos uma mitzvah para cumprir, a gente cumpre ela no primeiro momento possível. Então, assim também, Bdikat Hametz deve ser logo no começo da noite. Igual Brit Milá se faz quanto mais cedo, próximo do começo do dia, a não ser que as pessoas não vão poder participar, mas geralmente, Zrizim Makdim Limam la Mitzvot, sempre que tem a oportunidade de cumprir uma mitzvah, eu tenho que ir lá e cumprir no momento mais rápido possível, para não acabar perdendo a mitzvah. Aqui também, com relação à mitzvah de Bdikat Hametz, eu devo fazer ela no começo da noite. O que acontece com Arvit, pessoas que precisam rezar Arvit, a priori, na hora que começa a noite, na hora que chega Tzeta Kohavim, que saem as estrelas, por um lado eu tenho que fazer Bdikat Hametz, por outro lado eu tenho que fazer Arvit. Nesse caso, a gente tem uma regra que diz Tadir Veshenot Tadir, Tadir Kodem. Quando eu tenho duas coisas, uma coisa que é constante e uma coisa que é inconstante, acontece só de vez em quando, aquilo que é constante antecede. Primeiro você faz o que você está acostumado a fazer, primeiro você faz aquilo que você faz todo dia, toda semana, todo mês, depois você vai pegar para fazer as mitzvot que são menos constantes. Então, nesse caso, com relação a Arvit vem antes. Então, deve-se fazer Arvit em Tzeta Kohavim e depois ir para casa fazer Bdikat Hametz. Muitos faradim costumam antecipar um pouquinho a tefilá de Arvit, de acordo com o costume faradi de fazer Arvit a partir da Shkia. Então, muitos faradim costumam antecipar a tefilá de Arvit e já logo sair para fazer a Bdikat Hametz em casa. E também, assim traz o Mishnah Berurah, alguém que ele costuma fazer Arvit num horário mais tarde, ele não costuma fazer no primeiro horário. Ele tem um minyan fixo que ele sempre reza às 9 da noite, às 10 da noite, não existe o risco de que ele acabe perdendo o Arvit, então ele vai fazer primeiro Bdikat Hametz, na hora de Shkiat HaChamah, na hora de Tzeta Kohavim, na hora que saem as estrelas, e depois, quando chegar o horário de Arvit, ele vai para o minyan que ele está acostumado a fazer. ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה, e já que temos a mitzvah de fazer Bdikat Hametz, mesmo na meia hora antes
da saída das estrelas, que é quando começa a mitzvah de Bdikat Hametz, na meia hora que antecede esse momento, já é proibido sentar para comer, já é proibido fazer trabalhos, já é proibido estudar a Torá, tem uma certa discussão entre os Shulchan Aruch e Ulemá, mas a priori também estudar a Torá não se deve, porque a pessoa ele tem que estar preparado para fazer Bdikat Hametz. Se ele começar agora a comer, a fazer algum trabalho, alguma coisa do tipo, ele pode acabar perdendo a hora e perdendo a Bdikat Hametz, por isso não se pode fazer essas coisas logo antes de chegar Tzeta Kohavim, meia hora antes da saída das estrelas. Com relação à comida, a proibição é realmente sentar para comer pão, fazer uma seudá com pão ou com mezonot, mas se quiser comer umas frutas ou algo do tipo, algo mais leve, de brachá de sheakol, borei preetz, não tem problema.